Marcos 4, versículos 35 até o versículo 41. O texto que já está projetado aí. E eu vou ler junto com os irmãos, ok? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos, ou não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite possa falar, como já tem falado ao meu coração, tem me fortalecido, tem me confortado, tem me direcionado, e assim eu sei que ela vai cumprir todo o propósito para o qual ela está proposta nesta noite, Senhor. Faz aquilo que te apraz, cura enfermidades, tanto dos que estão presentes, como aqueles que estão acompanhando a transmissão via internet, aqueles que esta palavra chegará. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda enfermidade, todo mal, toda perturbação maligna, toda obra do mal, tudo que não provém do Senhor. Declaro bênçãos, declaro paz, declaro cura, declaro sobre cada lar, sobre cada família, a tua proteção, tua prosperidade, as bênçãos que vêm do céu. Que haja salvação, haja libertação, haja tudo aquilo que o teu Santo Espírito, Senhor, quiser realizar nas nossas vidas, Pai. Assim nós entregamos a Ti toda a direção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Queridos, muitas vezes nós nos questionamos a direção que Deus nos dá, a ordem que Deus nos dá, o caminho pelo qual Ele nos leva, como eu estava falando aqui agora há pouco, e nós ficamos perguntando: mas por que para lá? Por que para o outro lado? Por que não aqui mesmo? Por que não acolá? Por que não daquele jeito? E o Senhor nos diz: vamos para o outro lado. Aí nós perguntamos: mas onde, Senhor? E Ele fala: vamos que no caminho eu te falo, que nem Ele fez com Abraão. Abraão, amigo de Deus, deixou a sua casa, a sua terra, a sua parentela, partiu para uma terra que ele não sabia, e no caminho Deus foi mostrando: olha, por aqui, por ali, assim, desse jeito, dessa forma. Porque Deus quer que nós venhamos a confiar inteiramente nele. Eu faço uma pergunta para você: quando você tinha lá seus 4, 5, 6 anos, 7 anos, seu pai ou sua mãe pegava você pela tua mão e falava: vamos sair, vamos dar um passeio. E muitas vezes você nem perguntava onde era, não é verdade? Você nem perguntava: onde é, pai? Onde é, mãe? Como vai ser? Você simplesmente o quê? Confiava que seu pai e sua mãe iria te levar a algum lugar bom, a algum lugar certo. Você confiava que eles iriam te proteger, não é assim mesmo? Então, da mesma forma, Deus quer que nós tenhamos para com Ele essa atitude de confiança, essa atitude de entrega, essa atitude de confiarmos e não questionarmos. Mas para que lado? Para onde? Como vai ser? Podemos ter inteira confiança no Senhor, que se Ele está mandando irmos para o outro lado, é porque Ele sabe que lá há algo bom. Ele sabe que lá é necessário a nossa presença. Ele sabe que para lá é onde nós devemos estar. E aí, deixando a multidão, mas por que deixar a multidão? Olha, não seria mais produtivo
eles continuarem ali, eles estavam pregando por uma grande multidão, tiveram que deixar ali e ir para o outro lado do mar da Galileia, o lago de Genezaré. Para quê? No final, queridos, a gente vai perceber que do outro lado, havia uma pessoa que precisava muito da presença do Senhor Jesus ali. Do outro lado, no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus cura um endemoniado. Aquele endemoniado de Gadara. Olha, o amor de Deus é tão impressionante, que aqui é um claro exemplo de deixar os 99 para ir em busca daquela que se perdeu, daquele que se extraviou. Jesus ali, com os seus discípulos, deixa a multidão para atravessar o lago e ir para o outro lado, enfrentar uma tempestade que eles enfrentariam, passar por todo o perigo que eles passariam, por causa de um endemoniado, que ninguém dava nada, era tratado como bicho, não era tratado como gente, era desprezado pela sociedade, a sociedade já tinha ele até como um bichinho de estimação, aquele bicho lá, que fica lá nos sepulcros, ali nas encostas das montanhas, é um bicho, é um animal, eles tinham ele assim como um animal, que vivia ali isolado, um animal feroz, perigoso, ninguém queria passar perto, ninguém queria dar atenção, ninguém queria se arriscar. Mas Jesus, ele faz questão, olha, vamos deixar essa multidão já está alimentada, essa multidão já recebeu a palavra, vamos para o outro lado, que alguém lá precisa de nós. E aí, assim, eles deixaram a multidão, eles o levaram no barco, como estava, e outros barcos também o acompanhavam. E eis, no versículo 37, que se levantou um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Não é essa pergunta que nós fazemos para Jesus muitas vezes? Jesus, tu não te importas com a nossa situação? Tu não está vendo, Jesus, aquilo que está acontecendo comigo? Não está vendo aquilo que está se passando comigo? Tu não te importas comigo não, Jesus? Tu vai deixar-nos aqui perecer nesse meio do mar? Tu vai deixar-nos afundar? Ora, queridos, uma coisa é certa. Quando Jesus nos manda atravessar para o outro lado, é para o outro lado que nós vamos, não é para o fundo não. Ele não vai permitir que nós nos afundamos. Ele vai permitir sim que nós atravessemos para o outro lado. Entendeu ou não? Entendeu? Se Jesus está mandando ir para o outro lado, é para o outro lado que nós vamos, não é para o fundo. Ele não iria nos compelir a atravessar a água para nós afundarmos. Não, se Ele manda a gente ir para o outro lado, é para o outro lado que nós vamos e não para o fundo. Como os discípulos estavam pensando, o Mestre não se importa conosco e vai nos deixar afundar. Não, você não vai afundar, o barco da tua vida não vai afundar, o barco da tua família não vai afundar, o barco daquela pessoa que você ama não vai afundar, porque é Jesus quem está dizendo, vamos para o outro lado da comunhão mais profunda, para o outro lado da comunhão mais íntima, para o outro lado da necessidade, onde estão aquelas vidas que precisam de você, para o outro lado. E aí olha só, o texto diz, o texto que o jovem Marcos escreveu, ele escreveu assim, ó, Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Será que Jesus estava dormindo mesmo? A Bíblia diz no Salmo 121, que não cochila, não dormita aquele que nos guarda. Aquele que nos guarda não dormitará, não tosquenejará, estará atento. Olha, é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem é a tua proteção, é o Senhor que é a tua defesa, é o Senhor que é o teu escudo, porque temer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses dias alguém me tocou assim, estamos em perigo, algo vai acontecer, olha, uma ameaça. Falei, dorme, fica tranquilo,
Aquele que nos protege está atento. Aquele que nos protege não está dormindo, não. Por isso você pode dormir. Aquele que nos protege não dorme. Aquele que nos guarda não cochila. Olha, se Deus é por nós nos guardando, quem vai ser contra nós? Pensa nisso. Será que tem alguém mais forte do que Deus para quebrar essa proteção, para quebrar essa barreira? Gente, o que é o homem mortal para que nós venhamos a temer? O que é o braço de carne diante do forte e potente braço do Senhor? Não podemos temer, não podemos temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no entender de Marcos, Jesus estava na popa dormindo. Ele estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Aí ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Bastou uma palavra do Senhor Jesus: vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. Uma palavra. Basta uma palavra do Senhor para que toda a situação difícil da nossa vida, toda a situação de tormenta se transforme e mude completamente o cenário. Aí imagine você, olha, aquele cenário que era triste, atormentador, aterrorizador, aquele cenário, imagine um dia cheio de chuva, tempestade, um dia de vendaval, um dia de escuridão, um dia de ondas encrespadas, empoladas, crescendo, avançando contra você, e de repente o cenário se transforma, cessam-se a chuva, a tempestade, vendaval, cessa-se toda a tormenta, o mar fica calmo, de repente sai até um sol brilhando assim, muda totalmente o cenário. Através do quê? Uma palavra do Senhor Jesus. Basta somente uma palavra dele para mudar completamente o cenário da tua vida, para mudar completamente toda e qualquer situação. Eu disse toda e qualquer situação. Não fica nenhuma de fora, é toda e qualquer situação da tua vida, do teu lar, da tua família, do teu casamento, das circunstâncias econômicas, financeiras, sentimentais, morais, espirituais, materiais, e por aí adiante. Toda e qualquer situação, circunstância da sua vida podem ser mudadas através de uma palavra do Senhor. Uma palavra. Ora, a terra em Gênesis 1 não estava sem forma e vazia? Havia um caos totalmente desordenado, trevas sobre a face do abismo. Imagine uma escuridão total, sem forma, cenário caótico. Aí Deus disse: haja luz, e houve luz. E de repente ele foi falando, e tudo se formando, tudo acontecendo, exatamente como nós vemos no mundo. Essa coisa maravilhosa, cheia de harmonia, cheia de beleza, que é o mundo criado por Deus. E ele fez através de uma palavra. E aí, houve completa bonança. E aí, os discípulos, agora, eles estavam espantados, mas não espantados mais com o vendaval, não espantados mais com a tempestade, não espantados mais com as ondas do mar, mas espantados pelo poder do Senhor Jesus. E eles começam a perguntar: quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Lembram-se que aqui, olha, está no começo do Evangelho de Marcos. Eles tinham visto ainda poucos milagres.
Eles não tinham visto ainda grandes maravilhas, prodígios do Senhor Jesus. Então eles ficaram abismados. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ele fala, o vendaval obedece, a tempestade obedece, o vento, o mar obedece? Quem é este que muda qualquer situação, que muda qualquer circunstância? Olha, se existe algum apavoramento que deve estar na nossa vida, é esse: apavorados pelo poder de Deus. Que poder maravilhoso esse Deus, que coisas grandiosas Ele faz. Às vezes nós entregamos os pontos, às vezes nós desistimos da luta, porque nós olhamos para a situação, olhamos para a circunstância e dizemos, não tem jeito. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus que é todo poderoso, que pode fazer tudo, pode fazer toda e qualquer situação mudar, não da noite para o dia, mas de um segundo para o outro. Você crê assim? Então aplauda esse Jesus que tudo pode fazer. Amém? Glória a Deus.